Bom dia, pessoal. O livro que eu vou discutir com vocês hoje é este aqui, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ele é psicólogo canadense e, na verdade, a gente vai discutir, né, o primeiro capítulo do livro dele. O livro é muito bom, eu recomendo fortemente a leitura dele. Eu li esse livro na época que eu estava começando a estudar psicologia ali, entrando no curso. Então foi bom que ele conecta várias, principalmente para quem estuda psicologia, vê as palestras dele no YouTube, e tem bastante material online disponível, né? Tanto as aulas que ele deu na Universidade de Toronto, quanto palestras dele, estão disponíveis para ver no YouTube para todo mundo. O legal, assim, é que ele consegue juntar vários pontos diferentes. Então, ele fala um pouco de psicanálise, um pouco de comportamentalismo, né? Ou de ciência comportamental, cognitiva. Ele trabalha com várias frentes, vamos dizer assim, né? Ele leu muita coisa, então ele consegue conectar essas coisas e relacionar elas. Então, assim, para quem está começando a estudar, também é muito legal ver as conexões entre as coisas. Mas, vamos lá, o capítulo, assim, são 12 regras, né? Ou 12 máximas, né? 12 coisas que ele sugere ter para a vida. E a primeira delas é andar reto com as costas com os ombros para trás, né? Costas retas, ombros para trás, né? Assim, cuidar da postura, basicamente é isso. Daria para resumir a história toda, né? Muito simplificadamente, né? De maneira seguinte, o nosso corpo, né? O nosso estado emocional ele é expresso no nosso corpo. Então, se você está feliz, você anda de um jeito diferente, você tem uma expressão facial diferente. E da mesma forma, se você está triste, né? Também a mesma coisa acontece, surpreso. As emoções a gente transmite não só verbalmente, mas também no corpo. Acontece o seguinte, essas vias, né? É um caminho, uma via de mão dupla. Ou seja, tanto o nosso psíquico, né, o nosso mental, interfere na nossa linguagem corporal, como o contrário. Nossa linguagem corporal interfere em como a gente se sente. Isso aí tem estudos, né? Posso até colar ali embaixo depois, né? Mas, assim, se você ficar com o rosto triste, andar com o ombro para baixo, assim, você vai começar, né, tende a se sentir mais triste, mesmo que nada tenha acontecido, tá? Então, a primeira coisa é, tipo, cuide da sua postura, porque ela vai interferir como você se sente. Então, ela interfere, assim, como os outros te veem e como você se vê, certo? Isso é extremamente relevante, assim, né? Se você acha, né? Se você anda assim triste, cabisbaixo, com os ombros para baixo, você já perdeu. Você está dizendo para você mesmo que você já perdeu, né? Não é que não pode se sentir triste, mas é tipo assim, a postura normal. Estou saindo para começar o meu dia na rua. Com que postura eu quero, né, encarar o meu dia? Com que postura eu quero ser visto, mas com que postura principalmente eu quero me ver? Né? Como é que eu quero me sentir quando eu tiver os desafios do dia? Então, esse é o primeiro ponto, né, que ele levanta ali no livro. Assim, né? Para argumentar disso, ele faz uso muito do reino animal. Assim. Tem um negocinho chamado psicologia comparativa. E ela basicamente faz isso. Assim. Ela vê o comportamento dos animais, vê o cérebro dos animais, vê os hormônios, neurotransmissores, como eles funcionam em animais, porque são muito mais simples, né? São organismos mais simples do que o nosso, e eles conseguem apreender coisas a respeito do nosso comportamento como ser humano. Então ele faz uso, nesse capítulo, dessa área, né, desse ramo da psicologia. A primeira coisa que ele aponta é que a competitividade, acho que isso é muito legal, assim, né? A competitividade não é necessariamente uma coisa ruim. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas, pelo menos para mim, quando eu estava lendo o livro, foi uma coisa assim, uau! Porque, assim, ele não fala isso explicitamente no livro, mas tem nas palestras dele, né? Ele comenta uma vez que me chamou muita atenção, assim. Enquanto a gente está competindo, a gente está cooperando de várias formas também. Por exemplo, no esporte, tem dois times, eles estão competindo, né? Assim, tá tentando ver quem é o melhor, eles estão tentando ser melhor do que o outro. Ao mesmo tempo, eles estão concordando ou colaborando em muitos aspectos. Por exemplo, que só tem uma bola no jogo, que é aquela bola que vale. Né? Tem dois times jogando futebol. Que tem um gol, o gol vale um ponto, né? Que o juiz é quem decide, que o campo tem um determinado espaço, e tem várias coisas que não são válidas, né? Como, por exemplo, bater, levar uma faca pro jogo, assim.
Então, tem muitas coisas que as pessoas concordam, elas só estão medindo uma determinada habilidade, eles estão competindo dentro das regras. Então, assim, se a competição acontecer dentro de um quadro com regras, que as regras são claras, tá tudo bem, assim, isso faz parte, a gente gosta disso por alguma razão, não tão misteriosa, talvez, depois de ler o livro, né? Mas, assim, tem algo dentro da gente que responde a essa coisa da competição, tanto que a gente compete entre a gente, mas também, tipo, todo mundo para ver Olimpíada, Copa do Mundo, assim, é uma coisa que atrai, assim, ver um desempenho, né, e ver a competição para ver quem é o melhor. Bom, então, assim, a primeira coisa é essa coisa que é natural, que ele levanta, né, que é natural da competição, né. Os animais competem entre eles para ver quem é o melhor, e no mundo ideal a gente também, né? Seres humanos também, a gente compete entre a gente, tanto no esporte, mas no trabalho, para ver quem é o melhor, assim, né? No mundo ideal, a gente teria a pessoa mais competente, seria, né, o líder da equipe, ou alguém que instrui os outros, né? Pelo menos em alguma medida, né? E assim, tem esse fato da competição, e daí já tem a questão seguinte, assim, né? Tá, mas até que ponto que a competição é válida, né? Assim, a comparação com os outros, né? Medir forças é válido. Então tem um limite para isso, assim. A gente não quer competir até exaurir. O objetivo da competição, e ele mostra isso no reino animal, principalmente com lagostas ali, né? Daí vale a pena ler o livro para ter detalhes, né? Mas eles estão competindo para ver quem é o mais alto dentro do grupo, quem é o mais capaz, quem é o mais competente, quem é o mais forte, né? Por isso, assim, no reino animal ficam mais claras as coisas, porque é muito óbvio, assim, entendeu? Tipo assim, o objetivo é a perpetuação da espécie. Então, nas lagostas, a lagosta maior, a mais forte, a mais poderosa, ela vai receber mais fêmeas, vai ter mais espaço para ela procriar, porque afinal de contas, ela é mais forte, então faz sentido eles darem preferência para ela para que a espécie continue, ela que tem que se reproduzir, né? E as outras se conseguirem, bom, mas o principal é que a lagosta mais, a melhor de todas, né, se reproduza. A gente faz isso no mundo humano, assim, de uma maneira muito mais sutil, assim, a gente não sai brigando ou competindo fisicamente tanto, assim, é mais socialmente ou medindo competências e capacidades intelectuais, né, cada vez mais esse tipo de capacidade na nossa sociedade são relevantes. Mas tá, voltando ainda a um ponto importante, é pensar que não adianta a gente competir até se exaurir. Vou usando o exemplo do mundo animal, digamos que animais estejam competindo para ver quem é o líder da manada ali, né, o líder da matilha ou o que seja. Se o mais forte de todos, né, e o segundo mais forte competirem até que eles quase morram, pode vir um terceiro oportunista, né, e simplesmente tomar a frente. E não é interessante nem para o primeiro nem para o segundo, porque eles já são mais fortes que o terceiro animal ali do grupo, né? Então, assim, é demonstrado para lagostas, mas acontece em vários animais, né? Que a gente, os seres vivos, né? Eles tentam competir só o suficiente para perceber quem que seria o mais forte. E daí ele mostra 4 estágios da competição, da agressividade do combate, tá? O primeiro estágio seria só olhar, assim, né? Tipo, isso é para lagostas. O primeiro estágio é só olhar. Então, não, aquela lá é muito grande para mim, então deixa quieto. E daí elas já acabou, já resolveu, assim, o combate. Então, se o, a, a competição ali, no caso, né? Ela já acaba antes de começar quase, mas houve ali um medir de forças, né? Daí o segundo estágio seria, então, que eles começam a chegar perto um do outro, né? Começam a fazer meio que uma dança e vai empurrando, o outro deixa empurrar um pouco, jogam uns hormônios ali para ver quem que é o maior, quem que é o mais forte, e ali às vezes também já acabou o conflito, né? Daí o terceiro parte do conflito umas tentam virar as outras, é tipo uma lutinha assim, quase, né? Brincando de lutinha, elas tentam virar o adversário, né? Então assim, se tu conseguiu virar, tu já é mais forte, já mostrou, né? E daí a quarta etapa do combate seria de fato, então, né, realmente tentar usar violência, tentar machucar a outra lagosta, né? Mas assim, a gente tem essas etapas de medir força no reino animal como um todo, assim, né? E a gente também faz isso, acho que todo mundo
parando para pensar, vai ver assim, né, exemplos de coisas que a gente faz que são, tô medindo força, assim, sabe aquela pergunta que tu faz pro chefe para tentar mostrar que ele na verdade não sabe o que ele está falando na frente dos outros, também é um jeito de medir força, só é socialmente mais sofisticado do que nos animais, né? E as crianças também fazem isso, né, em grande medida, de uma maneira mais rudimentar do que a gente faz, né? Então, assim, tem problemas da competição e até o final, né? Ninguém quer se exaurir, ninguém quer trabalhar até dar um burnout para mostrar que trabalha mais que o outro. A gente sempre está medindo para ver quem que é o mais adequado, o mais competente para avançar, né? Receber mais responsabilidades e, enfim, produzir mais, né? Estar mais numa posição mais relevante na sociedade. Acho que seria esse o ponto, né? Então são esses dois pontos que me chamaram muita atenção no livro. Assim, vale a pena ler o capítulo inteiro, né? Ele argumenta um pouco mais de coisas, mas é isso, assim, né? Tipo de entender que a competição não necessariamente é uma coisa ruim, se ela estiver acontecendo dentro de um quadro, né? E que tem regras para que essa competição aconteça de uma maneira saudável e que seja produtiva, né? Pode pensar para a espécie, se quiser pensar em termos evolutivos, ou para a sociedade, né? Para o grupo, se quiser pensar com outros termos, né? Mas a ideia é a mesma, né? Então tá, seguimos e em breve faço aí mais um review do próximo capítulo do livro. Certo, pessoal? Um grande abraço e boas leituras.